bem-vindos ao programa Café com Direito. O programa dessa semana, com certeza, está trazendo um tema que lhe interessa. Sabe por quê? Porque ou você casou, ou você pensa em casar, ou você está nessa situação de já estar casado. E aí vem aquela questão daqueles que estão nessa situação e já estão querendo se divorciar. Então, ou uma coisa ou outra, você um dia vai precisar conhecer mais sobre esse direito. Existe diferença entre casamento, quais são as consequências legais de casamento, de união estável e como é que fica no caso de morte, de falecimento, no caso de quem é casado e no caso de quem tem união estável. Para falar sobre esse tema e para dirimir essas dúvidas, a nossa convidada é uma advogada militante na área de direito de família e trabalhista, Gisele Camilo. Seja muito bem-vinda, Gisele, aqui ao programa Café com Direito. Obrigada, Sheila, pelo convite e espero ajudar aqui a dirimir essas dúvidas que pairam na mente de tantas pessoas por aí. Pois é, porque é interessante, hoje em dia, com essa história da união estável, já ser equiparada a casamento, e você vê uma sociedade que tem umas mudanças constantes, você realmente fica sem saber qual é a diferença em estar casado e estar vivendo uma união estável. Afinal de contas, a diferença é gritante? Há muita diferença? Existe uma diferença bem peculiar e talvez um tanto quanto gritante, sim, Sheila, porque existe a união estável formal também, a gente ainda tem que fazer essa diferenciação. Existe a união estável formal, que é feita pela escritura pública, e existe a união estável, digamos, a pública mesmo, que você não formaliza, mas que você vive com aquela pessoa como se casado fosse. Então, a diferença que a gente vê muito é que na união estável e no casamento, primeiro nós temos todas as duas instituições são entidades familiares, disso não há dúvida. Mas quanto à diferenciação maior, vem com a questão da formalização da união estável e do casamento. A união estável, repito, de forma formalmente reconhecida, que é no cartório de notas ou no tabelionato de notas que a gente chama, que por meio de escritura pública. E o casamento ele é feito perante um juiz de paz com toda uma formalidade legal e após correr proclamas, apresentação de papéis, retirada de impedimentos, tudo isso que a gente vê no Código Civil, a gente é expedido uma certidão de casamento e na união estável é expedido uma escritura pública de união estável. É interessante, você fez questão aí de falar um pouco sobre essa formação que precede ao casamento. Né? Eu não me casei, aí nunca me casei, não passei por isso, né? Em relação a quais são essas obrigações que antecedem ao casamento. Você falou que existe o formalismo e o formalismo. Porque você foi muito clara em relação ao formalismo ou não formalismo em relação à união estável, que é uma simples declaração de união estável feita em cartório. Você vai lá e declara isso. E não tem nada prévio para saber se você, ou há uma análise prévia para saber se há ou não casamento ou se há algum impedimento na hora de fazer a escritura pública de união estável. Na hora de fazer a escritura pública de união estável, eles pedem alguns documentos comprobatórios, mas não necessita aquela formalidade dos proclamas, que são 15 dias. Você tem que apresentar, no caso, se você foi casado ou já é divorciado ou solteiro, você tem que apresentar sua certidão de nascimento. Se foi casado, você tem que apresentar sua certidão de divórcio com a averbação. E já na união estável, não. Você vai na presença de um advogado, com o seu possível companheiro, leva sua documentação e declara que quer casar sobre o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado. E naquele momento o tabelião ele lavra aquela escritura e você passa a viver como se casado fosse e tendo praticamente todos os direitos do casamento. Praticamente. Claro. Existem algumas supressões aí da união estável para o casamento. Tá. Aí você falou uma coisa interessante. No Brasil, e o nosso Código Civil, ele deixa muito claro que nós somos uma sociedade monogâmica. Exato. Né? Uma das obrigações do casamento não pode haver a traição. Mas, no entanto, com a questão da união estável, você falou muito bem aí, que não há uma verificação prévia. Isso. Poderia um homem ou uma mulher conviver ou ter 2 ou 3 relações em união estável? Em união estável, sim. Porque agora existe a questão, eu acho até interessante a nomenclatura, poliafetividade ou poliamor, como estão utilizando.
está sendo reconhecido, inclusive, como forma ou de escritura pública ou mesmo como contrato. 2 pessoas ou 3 pessoas, inclusive, vão lá e declaram que vivem junto. Até a trigamia, vamos dizer, que na verdade a bigamia é crime, mas nesse caso, como não existe o casamento prévio, há a possibilidade de você formar essa unidade familiar. Também a gente tem que fazer essa diferença. Não será um casamento, vai ter status de união estável, mas na verdade é uma unidade familiar que vai garantir a essas 3 ou 4 pessoas que vivem nessa convivência que tenham os direitos sucessórios, previdenciários e materiais que oriundos desse relacionamento. Você usou um termo que eu acredito que com certeza 3, 4 anos a gente não ouvia, ou até mais, a questão da unidade familiar. Isso. Se tem um direito no Brasil que tem evoluído muito, tem sido o direito civil. Isso. Então, é uma questão, uma necessidade, uma reclamação da sociedade, até essas mudanças, como você falou, o poliamor, a questão da união afetiva, né? Da homoafetividade. Isso. É uma necessidade, é um reclame da sociedade mesmo, essa evolução de comportamento? É um reclame social porque há 30, 40 anos atrás existia aquele conceito pré-formatado de família, é a união entre homem e mulher, etc, etc. Com finalidade de constituir família. Era o que está previsto. Hoje a gente tem aí tramitando o Estatuto das Famílias na Câmara dos Deputados e no Senado, trazendo um novo conceito de família, que inclusive até já se estendeu para o casal homoafetivo e mais para o poliamor, a poliafetividade, e até mesmo hoje a gente vê a família monoparental, que é de uma só pessoa, já pode construir uma família composta de uma pessoa e o cachorro. Claro. Um cachorro hoje está tendo direito a uma separação judicial, as pessoas estão tendo direito à guarda compartilhada do cachorro. O cachorro, então, também passou a ser parte da unidade familiar. É verdade. Tem um caso em que o pai, no divórcio, ele teve também que incluir as despesas do cachorro. Exatamente. Na questão dos alimentos. Os animais, como um todo, também estão sendo vistos como entidades da família e fazendo parte desses novos conceitos de família. Por isso que antes era chamado direito de família, porque era aquela família tradicional, heterossexual, com seus filhos, e hoje nós temos várias composições familiares, com 1 ou 2 pessoas sendo hetero ou homossexuais, ou 3 pessoas mesmo, como eu disse, que existe a poliafetividade, que 3, 4, 5 pessoas podem conviver como se uma unidade familiar fosse. A gente tem uma questão interessante para ser discutida, que é exatamente essa questão do poliamor. Ele só pode ser considerado um poliamor se há um consenso. Um consenso, exatamente. Mas isso aí você vai ter que esperar um pouquinho e vai ouvir esse conceito mesmo no próximo bloco. Já retornamos com o programa Café com Direito aqui com a advogada Gisele Camilo. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Café com Direito e você fez uma escolha inteligente. Vamos aprender um pouquinho mais sobre direito de família. E a nossa convidada é a doutora Gisele Camilo, que está aqui já no primeiro bloco, já falou um pouquinho sobre essa nova ideia, esse novo conceito que para a gente, às vezes, para alguns, causa polêmica e ainda é algo não aceitável, né? Até nas próprias discussões da Câmara, que é o poliamor. Isso. E aí a gente estava comentando no bloco anterior que o conceito do poliamor, né, para a gente não confundir o conceito poliamor com várias relações amorosas espalhadas por aí. Até antigamente os cacheiros viajantes tinham 2, 3 famílias. É diferente a ideia, correto? Com certeza, é muito diferente a ideia, até porque o Brasil é essencialmente uma sociedade monogâmica e a bigamia é considerada crime. Então, o que pode acontecer no poliamor é uma união consensual de pessoas dividindo ou pode ser o mesmo espaço ou em outras casas diferentes, cada um residindo um dia com um dia com outro, mas desde que haja consensualidade e que não haja um casamento formal pretérito, porque nesse caso eu vou estar tendo a traição ou mesmo a bigamia. Eu tenho que ter uma consensualidade e as pessoas envolvidas, para que haja a possibilidade dessa escritura ou desse contrato da poliafetividade, todas as pessoas têm que estar desimpedidas.
Agora, como é um contrato? E aí a gente vai falar de uma coisa que é interessante, que também é muito mais polêmica ainda, que é o momento de escolher qual é o regime do casamento. Quais são as opções hoje? Porque houve aquela questão da grande mudança, que antes acabava sendo o único regime, ou quase praticamente o obrigatório no Brasil, né? Quais são hoje? E ele pode ser também escolhido numa relação ou na própria união estável, escolher e fazer essa escolha do regime? É o seguinte, no casamento formal, nós temos 4 possibilidades, só que, como você disse, existe a comunhão parcial, que é chamado regime legal. No silêncio das partes, é utilizada a comunhão parcial. Mas nós temos a comunhão parcial, a separação universal, a comunhão total e a separação de aquestos, que a gente chama. Só que os dois mais utilizados, tanto no casamento quanto na união estável, é a comunhão parcial ou a separação total dos bens. E o que é que isso implica? É onde está a grande diferença do casamento e da união estável. No casamento, dentro dos regimes, quando eu estou dentro de uma comunhão parcial de bem, que é o regime legal, ao me separar ou ao haver a morte, mas vamos falar primeiro da separação, eu vou ter direito a metade do que eu construí durante a constância do casamento. Não preciso de formalidades para comprovar que foi oneroso ou não foi oneroso, porque presume-se que eu, como esposa, participei daquela construção de patrimônio. Já na união estável, existe ainda uma diferença, inclusive tem uma decisão recente aqui da Paraíba, que diz que para que se comprove, para que haja a meação na união estável, no caso de separação, há a necessidade da comprovação que houve a participação onerosa ou monetária da outra parte, para que ela tenha direito àquele patrimônio construído durante a união estável. É uma das grandes diferenças no caso de separação. Gritante. É gritante, porque há a presunção no casamento, mas no caso da união estável eu vou ter que comprovar que eu participei daquela formação de patrimônio. Olha aí, a coisa já complica na hora de escolher. Às vezes é mais interessante, né? Vamos ver, a questão é casar ou não casar. Nupcial. Um pacto antinupcial. Tanto Sim. o pacto antinupcial, como se na escritura pública de união estável eu posso discriminar já o meu patrimônio pessoal. Pode, sim. O que é que eu posso exatamente? Quais são essas limitações antes de constituir ou um casamento ou uma união estável? No pacto antinupcial, que é o que precede ao Isso. casamento, e é uma escolha dos nubentes também, você pode determinar já o seu patrimônio individual anterior, que é o que você adquiriu antes do casamento ou por meio de doação ou herança, que é o patrimônio individual de cada uma das partes. E você pode já determinar o que lhe cabia antes do casamento. Pode determinar algumas cláusulas, como você sabe, o caso público notório de Ronaldinho Fenômeno, que teve um pacto de traição, que pagou a multa, exatamente, por traição. Então, o pacto ele serve para isso, para estabelecer limites, tanto patrimoniais como de deveres. No caso da união estável, ela é como se fosse um contrato. O que eu já tenho também vai ser discriminado, o que eu terei também será discriminado, e algo que eu possa ver, tipo uma doação, ou no caso de uma morte, se eu vou ter um outro filho, ou se eu tenho já tive uma outra família, e quero que você também divida com essa família, eu vou poder colocar no contrato de união estável. Isso aí também vai ser possível. Então, há uma possibilidade de no contrato, nesse contrato específico de união estável, não é só declarar, por exemplo, muitas vezes a pessoa já vive anos e só vai declarar. Então, eu posso tanto fazer retroativo, como já pode declarar quais foram os bens desse período. Exatamente. É como uma declaração, você pode fazer, ou de bens e de direitos também, como no pacto, só que vai constar como um contrato. E no caso do casamento é um pacto, você não pode quebrar. O contrato, inclusive da união estável, você vai ter aquilo ali e se você quiser você pode até colocar multas em cima de cada quebra de contrato que você estabelecer. Pois é, né? A sociedade aí
valorizando outras coisas ao longo da vida, né? Não só patrimonial, né? Aquela história, você tem que estar e fazer as suas escolhas, não só pensando mais exclusivamente em tirar vantagem na parte financeira, porque já pode ser estabelecido. Com certeza. Apesar de que tanto pacto antinupcial, mas no momento de fazer uma escritura pública de união estável, às vezes a paixão, não é nem o amor, a paixão impede você de colocar ou de criar já essas cláusulas né, para evitar futuros dramas. E aí, não, tô na paixão, vai achar que vou ficar mal subentendido alguma coisa, e você acaba deixando, né? Vai levando, e um pouco mais à frente você vai ter uma excelente dor de cabeça para passar para o seu advogado. E aí a gente pode falar exatamente disso. Né? O que acontece, por exemplo, né, em um caso de separação. Né, vamos dizer, no caso de uma união estável, que você mesmo fez questão de mencionar antes, que não está pública, você não tem uma certidão. Quais são as consequências numa separação, nesse caso específico? Eu posso fazer no cartório, eu tenho que fazer na justiça? Quais são os casos que são na justiça? Quais são os casos que podem ser no cartório? Vamos no lá. divórcio. Eu falei que existem 2 tipos de união estável. A formal, que é feita pela escritura, e a simplesmente pública, que é aquela que você vou morar com fulano, passo 10, 15 anos com ele, de repente não deu certo e eu tive que sair de casa por algum motivo e nunca uma separação termina tão bem quando uma relação termina tão bem quando iniciou. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que procurar o Poder Judiciário para fazer o reconhecimento da união estável com a posterior dissolução e a repartição de bens, que poderia ser evitado se eu já tivesse a minha escritura pública de união estável feita. Com a escritura pública, e se for consensual, não. Com a escritura pública de união estável, sendo consensual, da mesma forma que eu fiz a minha escritura pública de união, eu vou fazer a minha escritura pública de dissolução, com meus bens e direitos, consensualmente formalizados, de acordo com o que eu acordei com o meu ex-parceiro, exatamente. Agora, no caso de ter filhos menores ou incapazes, fruto dessa união, não, eu vou ter que ir novamente buscar o judiciário, no caso de filhos menores ou incapazes, e no caso de haver um dissenso com o casal, os que já se separaram. A coisa não é tão fácil quando é no começo, né? A hora de desfazer uma relação é mais complicada. Mas a gente vai entrar mais nesses detalhes no próximo bloco. Não saia daí, permaneça assistindo o programa Café com Direito, hoje gravado especialmente aqui na Furta Co, esse ambiente muito lindo e agradável para você. Já já a gente retorna. Programa Café com Direito, que é feito com carinho para investir no seu conhecimento jurídico e ampliações. Só que hoje, especialmente, vamos falar de algo que pode servir para você que está pensando em entrar numa relação de união estável, casamento, ou sair dela, ou conhece alguém que está aí meio enrolado. Então, a gente conhecendo o direito, que você evita problemas no futuro. E aí, a nossa convidada, que é a doutora Gisele Camilo, vai falar mais um pouquinho, principalmente agora, no momento que já está, né, no caos e que você realmente reconhece que não dá mais. Existe, doutora Gisele, alguma diferenciação, por exemplo, em relação a estabelecer a pensão para filhos menores e para a esposa em relação a um casamento, em relação à união estável? Com relação aos filhos, não. A regra é a mesma, mesmo porque deixou de existir aquela regra do filho adulterino, que etc, que existia há alguns anos atrás. Filho é filho em qualquer situação, havendo ou não união estável, ou um concubinato, que existe essa diferença, né? Que existe o concubinato e existe o companheirismo. Então, para os filhos, não. Para os filhos se aplica a mesma questão. Todos têm o mesmo direito. Com relação à esposa ou à companheira, está sendo bem equiparado agora essa questão desse direito. Por quê? Alguns juízes têm determinado que pensão não é previdência, não vai ser vitalício. E hoje em dia nem previdência. A não ser que seja uma relação de muitos e muitos anos, que a pessoa já tenha uma certa idade, principalmente a mulher, que nunca trabalhou para se dedicar aos filhos, aí sim a pensão se estende. No caso da união estável e o casamento, aplica-se a mesma regra.
caso haja uma separação, se a mulher tiver condições de ser reinserida no mercado de trabalho, uma mulher de 34, 40 anos ou até 50, ela possa ser inserida. Geralmente os juízes estão determinando um prazo de 6 meses a 2 anos para que o marido ou o ex-marido ou o ex-companheiro pague uma determinada pensão até que ela volte ao mercado de trabalho. E no caso dela já ter uma idade que lhe impossibilite de retornar ao mercado de trabalho, não. Essa pensão vai ser continuada também. Olha aí, tem que ser observado e tudo isso tem que ter provas ao longo do processo, né? Agora vamos pensar em uma situação aí mais drástica, que isso acontece e aí sempre diferenciando se isso ocorresse no casamento e se isso ocorresse numa união estável, lembrando que a união estável aqui já tem um registro público e aqui não tem um registro público. Sei. No caso de morte de um dos cônjuges, ou de um companheiro ou de uma companheira, quais são as consequências em relação à sucessão? Existe aí, na minha opinião, é onde existe a maior diferença quando se opta pelo casamento ou pela escritura pública de união estável. O que acontece no caso da sucessão? Aberta a sucessão, no caso de casamento, o cônjuge, quando o regime escolhido, a importância do regime também está aí. Claro. O regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge passa a ser meeiro, que ele recebe 50% daquilo que foi construído na constância do casamento, e herdeiro dos bens particulares do marido, independente de ter sido construído na constância do casamento ou não. Então exclui e ele só é herdeiro exclusivamente dos bens pessoais. Que ele recebeu por herança, doação. Exatamente. Okay. E no caso da união estável, não. A companheira, ela não é herdeira. Ela apenas é meeira. Só vai receber o que foi construído na constância da união estável. Independente de ter ou não bens pessoais, ela não concorre com os herdeiros necessários, porque ela não é considerada uma herdeira principalmente necessária. Ela é apenas meeira do ex-companheiro. Agora vamos para a bronca daquele que não tem nenhum reconhecimento ainda ou não tem a escritura pública, até mesmo para fins previdenciários. Vai ter a outra dor de cabeça, porque quando você tem a escritura pública, você procura o INSS direto, apresenta a escritura pública e automaticamente eles podem reconhecer administrativamente o seu direito à previdência, o direito à pensão. No caso de não ter este reconhecimento de vínculo, vai a peregrinação judicial e fazer o reconhecimento de união estável e comprovar a morte do ex-companheiro para poder dar entrada na Previdência Social e receber essa pensão. Sem contar com toda a habilitação e inventário, aí vai. Agora tem um caso diferenciado, que aqui no Brasil, eu falo Brasil, que é isso que a gente convive, essa sociedade que a gente convive, né? E a gente vive uma sociedade muito hipócrita. Sim. Tá? E nós temos um fato muito comum, que é exatamente o papel do amante ou da amante, que agora a gente já não pode mais estabelecer que é sua mulher. Não. Então é muito comum hoje os homens, né, eu digo que acaba sendo um pouco mais comum, principalmente no estado machista, mais machista que nós temos, dele ter a esposa e acabar, de uma certa forma, tendo amantes. Sim. Né, e acaba, às vezes, ou tendo filho ou não, mas que dá uma certa segurança, que compra bens, que bota ela numa casa, que banca as despesas. Sei. Né? Como é que fica, num caso de morte, né? Como é que ficam os bens? Como é que fica a situação da amante? Da amante. Temos 2 casos, e inclusive esse assunto é um dos que geram mais e mais julgados e jurisprudências diferenciadas. Ano passado, pelo menos, tiveram 2 ou 3 casos que eu disse, meu Deus, e agora? Porque uma hora decidia pelo direito da amante, outra hora decidia pelo não direito da amante. O que é que a gente tem na união estável? A publicidade, a continuidade e a vontade de construir família para ser decretada a união estável. Só que a amante ou a concubina, ela não pode ser totalmente desamparada em alguns aspectos. Quando se existe uma certa publicidade, porque a gente vive numa sociedade machista e as mulheres geralmente são muito pacíficas e muito passivas e aceitam aquela situação para manter o seu casamento de fachada, me perdoe, mas a gente está tendo um papo bem franco, e aceitam aquela situação. O que é que acontece? Se eu, esposa, tenho conhecimento que meu marido tem uma amante, fecho meus olhos, para mim tudo bem, desde que ele volte para minha casa,
continue pagando as contas. Então, daquela relação tem 15, 20 anos, e não é mais segredo para ninguém. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que dividir a minha pensão com a minha sócia. Acaba virando uma sociedade. Mas, no caso de eu não ter esse conhecimento, ou não ser uma relação pública para ninguém da sociedade, ser exatamente uma união extremamente clandestina, que só quem sabe são eles dois, aquela... Aí não, aí está tendo a decisão de que ela não vai ter direito a receber essa pensão. Então o que acontece? Numa relação dessa, quem vai buscar o direito é a amante. É a amante. Ela entra com o processo, morreu o seu amante, o seu namorado, o amante. E aí ela vai, né, atrás de uma pensão, ou sabe que ele tem bens, vai atrás desse direito dela. E aí ela mostra, leva o quê? Fotografias, uma coisa de que eles saíam de fato em público juntos. Exatamente. Como se mantivessem uma relação pública, realmente, para comprovar que mesmo ele sendo casado, ele mantinha com ela um relacionamento. E isso acontece ainda nos casos de quê? Antes o caixeiro viajante, hoje o caminhoneiro ou algum outro homem que trabalha viajando, algumas profissões. Tem casos que aparecem no meu escritório, uma vez, ou, geralmente tem algumas profissões que isso ocorre, é mais comum, porque eles ficam parte numa cidade, parte em outra. Aí você acaba o quê? Você constitui duas famílias e uma realmente não sabe da outra. E a outra família, que não seja a oficial, digamos, você é casado, mas você mantém uma união estável em outra cidade, e nenhuma das duas mulheres tem o menor conhecimento, e isso passa muitos anos. Então, nesse caso, a companheira, nesse caso eu vou chamar de companheira, porque ela vai estar inocente na história, também vai ter direito à pensão. E eu vou dar um pequeno aviso aos navegantes que façam isso, que existe um crime tipificado no Código Penal, no artigo 215, chamado fraude processual, fraude sexual, que é exatamente conseguir favores sexuais ou manter um relacionamento mediante fraude ou mentira, que é exatamente o caso do homem casado. Inclusive, houve um caso ano passado, não sei se você chegou a ter conhecimento, de uma pessoa que foi presa por isso. Estava mantendo um relacionamento com uma moça solteira, dizendo que era solteiro, e a moça estava nutrindo esperanças de casamento, e posteriormente ela descobriu que ele era casado. Olha aí, e ele essa aí não foi passiva nem pacífica. Não, pacífica, exatamente. E ele foi processado por fraude sexual. Olha aí, fiquem atentos. Doutora Gisele, muito obrigada por essa entrevista. Você tornou a coisa mais suave, pelo menos para quem anda na linha aí, né? Eu agradeço, o programa Café com Direito à sua disposição. Obrigada, Sheila, pelo convite. Espero ter elucidado algumas dúvidas dos seus telespectadores e também me coloco à disposição para novas conversas. É isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui, e a gente aguarda você na próxima semana com mais temas jurídicos para você.